Né? Tá aqui com o senhor. O senhor sabe que eu tenho um carinho enorme, né? A gente já trabalhou juntos. Então, o senhor pode dizer que a flor que o senhor viu no vídeo não é diferente da flor que o senhor Eu conheço. que conhece. É isso aí. Flor, conta um pouco da tua história de como professora. Você me disse que nasceu numa cidadezinha no Maranhão, você morou em Belém, Coraci, Mosqueiro. Conta um pouco dessa tua história, né, e tua caminhada na educação. Olha assim, eu nasci no interior do Maranhão, chamado Turiaçu. Os meus pais, na verdade, eles são de Serrano do Maranhão, ainda moram lá. Meu pai mora lá, minha família mora lá. E eu vim para Belém muito cedo, porque eu tive um problema de saúde, um acidente que hoje eu sou pessoa com deficiência, né? Tenho uma deficiência na minha perna esquerda por uma queda quando criança, e o cuidado, né, o acesso à saúde foi demorado, e aí eu tive essa dificuldade. Tenho, né, o problema com a perna. Aí por isso que eu ando rebolando assim, eu digo que meus alunos não se encantam, não, que eu sou uma mulher casada, viu? Não é para te seduzir, não. Aí, então, a minha mãe foi para Belém e eu vivi a maior parte da minha vida em Belém, em Coraci. Depois, com o tempo, a minha mãe foi para Mosqueiro. Nós fomos morar para lá, morei quase 11 anos em Mosqueiro. Até que eu fui para Santa Bárbara. Parece nômade, né? Meu Deus do céu. Mas era isso mesmo. Aí eu fui para Santa Bárbara e de lá, né, vim para Canaã dos Carajás e hoje eu sou canaense. A minha história com a educação ela começa em 2004, numa cooperativa chamada Paulo Freire. Não tem mais essa cooperativa. Hoje é Escola Manuel Leite, lá em Mosqueiro. Né? Maior parte do que eu sei de educação, eu aprendi lá. Eu aprendi com aquelas pessoas, né? Em especial, assim, eu tenho toda a minha admiração, meu respeito ao professor Mário Cardoso, que foi ele que me deu a oportunidade para estudar. Ele, não sei como é, nunca mais vi falar nele, mas foi meu professor da universidade. A gente não tem contato, né? Não tivemos contato, mas o professor Mário Cardoso, ele foi quem, a pessoa dele, né? Foi quem me deu essa possibilidade de estudar, e isso eu nunca vou esquecer. Porque eu terminei meu ensino médio muito cedo. Eu terminei meu ensino médio, eu tinha 17 anos. Mas eu demorei 10 anos para entrar na universidade. Então, assim, é difícil o processo. E eu começo a minha história na educação lá no Paulo Freire, sendo auxiliar da Cléo, uma super... Canaã precisa dessa pedagoga, quer dizer, uma referência de profissional, entende? E de lá para cá eu permaneço, já vou fazer aí um bom tempo nessa caminhada, desde a educação infantil até o pré-vestibular. Então, o Mário Cardoso é um grande amigo meu, é professor da universidade, não sei como é, nunca mais, faz uns 10 anos que eu não falo com ele. Né? Ele lá perto da minha casa, o Instituto Paulo Freire, perto da minha casa, que era perto da Alameda, Brasília, bem na curva, lá em Mosqueiro, né? Perto da minha casa. E ele teve uma história ali em Mosqueiro de qualificar, de desenvolver. Ele tem. Meu esposo, o Paulo Freire me deu tudo, a cooperativa, né? Me deu dignidade, me deu respeito, me deu oportunidade, né? Me ensinou muita coisa. Me deu meu esposo, porque foi lá que eu conheci meu esposo. Inclusive, ele é fruto do Paulo Freire. As pessoas que mais são referência de profissionais para mim são frutos do Paulo Freire. Então, não tem como assim, você falar na tua trajetória de educação sem falar em Paulo Freire na cooperativa. E não tem como desarticular a cooperativa Paulo Freire, né? Do professor Mário Cardoso, da Mária e toda essa família que esteve com a gente. Que bom, que bom. Mas, professora, a gente vive um momento difícil no Brasil, né? E, assim, a violência na educação é muito grande, é professor sendo espancado, é professor sendo assassinado por alunos, né? É invasão de escola, né? Mataram 4 crianças e deixaram 4 em situação bem difícil lá em Blumenau. Assassinaram uma pessoa de 71 anos lá em São Paulo. Aqui no Pará, em 3 meses já tivemos
15 atos de violência, né, nas escolas, professor assassinado, aluno sendo espancado. Os alunos acham que aquele espaço da educação é um espaço deles, podem fazer o que bem entende. E eu vi uma matéria sua, que você fez aqui na Web Cidade, que você diz que a violência não é de hoje, né, já vem de muito tempo. Eu fui aluno na década de 60, final de 60 com 70, uma escola em Belém chamada Augusto Meira, lá em Canudos, né? A gente fazia fila para cantar o hino nacional, né? A gente estava vivendo um momento tortuoso naquela época, que eu não entendia muito, era o início da implantação da ditadura militar, né? Mas, assim, eu adorava o início das aulas, porque eu queria ver meus colegas e meus professores, né? Mas também eu briguei na escola, briguei na rua, né? Mas, assim, e a gente vê hoje toda uma situação de crime, né? As crianças andando armadas, com machadinho e faca. Outro vai lá, entra ali na escola, passa pelo portão e vai atirar na criança lá dentro. Toda uma situação colocada. E você disse assim mesmo, olha, para a nossa repórter, a violência não é de hoje. O único medo que eu tinha para a escola naquela época era dia de sabatina, né? Você sabe o que é, né? A pessoa vinha com a palmatória e perguntava, e quando a gente não sabia, quem acertasse dava bolo nos outros. Eu tinha um pavor disso, aqui eu tinha um remorso de ir para a escola na época de sabatina, mas a gente tinha que ir para enfrentar, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para nós. O que tinha no passado de violenta que germinou um crescimento tão grande da violência com dimensões bem diferentes, né? Com faca, com machado, grupo organizado, pai que invade, pessoas que invadem a escola. Como é que você vê essa violência do passado para a gente poder estar refletindo nessa nossa violência que está acontecendo de forma dessas barbáries que está acontecendo? Uau! Assim, quando eu digo que a educação por si só, o processo de educação ele é violento, né? Exatamente porque, olha, eu nasci em 84. Eu ainda peguei a palmatória, ainda peguei a orelhinha de burro, né? Ainda peguei aqui o ficar de joelho no milho. E assim, isso não é uma violência? E vamos refletir um pouquinho. De quem estava te educando... Te botar no milho... Praticava com você a violência. Cara para a parede. Você entende? Então, eu lembro que eu dizia que eu ia ser professora porque não entrava na minha cabeça que B-I-A era Bá. Porque B-I-A, para mim, é Bia. Então, e assim, eu fui não reclamar, mas eu fui perguntar para a professora se não era, porque estava B-I-A. Que a professora dizia, como é B-I-A? Bia. Aí eu, Bia. Aí eu era o quê? Eu estava tirando sarro. Eu estava fazendo graça. Eu queria chamar atenção. A minha mãe quase nunca ia na escola. Não porque ela não priorizava. Não priorizava. Mas porque ninguém chamava a mamãe. Não precisava. A gente tinha pavor da mamãe na escola. Porque se a gente fosse chamado na escola, tá que era segura. Né? Se a mãe fosse chamada na escola, tá que era segura. Não que eu defenda isso e não concordo, né? E aí a professora colocava a gente no cantinho ali. Tu imagina, eu tinha o quê? 6 anos. Ficar com a cara... Com a cara no canto, com uma orelha de burro, com o joelho no milho. Me dizem se isso não é violência. É o quê, então? Carinho, é? Entende? Então, olha o processo. Uma violência que partia do professor, né? Para mim, uma criança de 6 anos. Então, é nesse sentido que eu te falo que a educação ela foi violenta, ela foi exclusória ainda. Entende? Não foi, né? Todo mundo que, quando chegou a educação no Brasil, poderia estudar, a gente sabe disso, a história está aí para explicar. Né? E aí vale a pena a gente dar uma pesquisada e ir atrás dessas fontes seguras, tá? E aí, hoje, a sociedade mudou.
E eu converso com meus alunos isso, e eles que tiverem me ouvido sabem disso. Na minha época de criança, meus 11, 12 anos, a gente se aborrecia com o outro, seu Santiago. Eu me chateava com o senhor, eu xingava a sua mãe, e a gente se esbefeteava, rolava na vala ali. Depois, pronto, acabou. 2 minutos depois, a gente estava empinando pipa, jogando bola. Entende? De novo. A mãe está dizendo, eu que não vou discutir com adulto por conta de briga de criança. Daqui a pouco estão junto aí. Hoje não. O senhor me xinga, me ofende, eu saio fora, volto com uma arma, tiro a sua vida. Entende? Então, assim, quando a gente olha, eu sempre digo que eu tenho que olhar para o contexto. Qual é o contexto da violência da época e qual é o contexto da violência de hoje, né? Quando a minha mãe sempre dizia, eu apanhei e nunca morri. E isso justificava eu apanhar. Eu também apanhei. Vai lá, se tu vier com o apanhar de novo aqui, vai lá e dá porrada nela. Briga. Chega aqui que tu brigou na rua, que tu apanhou, que chega aqui tu apanha de novo. Entende? Esse era o contexto dela. Apanhei, nunca morri. Eu apanhei, nunca morri. Mas os meus filhos não precisam apanhar. Entende? Meus filhos não precisam apanhar para continuar vivendo. Então, chega um momento que a gente precisa quebrar essa cultura da violência. E isso ela não parte só da escola, né? O que é a escola? É um outro espaço que o aluno, que o adolescente, que a criança, que o jovem, que o adulto vai participar. Além da casa dele, além né? da extensão, né? Do da que casa da dele, casa, dos da grupos igreja. sociais, da igreja. Entende? Então, quando ele vai para a escola, ele não vai para a escola sem saber de nada. Ele vai sabendo de muita coisa, até mais coisa do que eu sei. A mamãe dele, o papai dele. Entendeu? Meus alunos, eu digo para eles, eu mais aprendo do que eu ensino. Eu sei de coisas que quem me ensinou foi aluno. E tem coisas que eu digo, menino, como é que tu sabe isso? É que eu tô velha mesmo, vem cá, me ajuda, me ensina aqui. Entende? Então, assim, eles não vão para a escola sem nada. Eles nascem, né? Sem nada, sem fala, só sabem chorar. Hoje nem chorar tu pode. Entende? Muito da nossa vida foi assim. E se você para pensar o que está gerando essa violência... É isso que eu queria entende? chegar. Porque aumentou o formato da violência, né? Outra geração. Aí eu digo, porque esse menino de hoje não querem nada. Eu costumo dizer, quem é que educa mesmo esses meninos de hoje? Vocês ensinam... Quem é... Não, bora parar para pensar. Bora. Quem é que educa o menino hoje que tem 15, 16 anos? Começa com o papai lá, mamãe, primeiro espaço. Você entende? Quem é a geração que está educando esse menino? Não é a mesma geração dele, não. É a geração anterior. Então, eu tenho que... A geração do meu filho, ela é ali, esse que ele tem um filho de 5 anos, uma menina de 4. E aí, eu que estou educando ela. Então, até aqui, eu sou a adulta da relação. Entende? Então, essa geração de hoje, eu não estou dizendo em nenhum momento que a culpa é só da casa. Estou falando num contexto geral, né? Então, quem educa essas crianças hoje são os adultos de ontem. Você entende? São os adultos de ontem. E se a gente parar e olhar os nossos adultos de ontem, a gente vai perceber que esses adultos também vieram de um ciclo, muitas das vezes, muito violentos. E aí, quando tu chega, tu tá na fase da adolescência, que é uma fase difícil. Tu tem aí a internet, né, que contribui significativamente para muita coisa, né? Tu tem aí escolas sucateadas, né? Tenho uns alunos, né? E o ano passado eu estava fazendo uma reflexão que um aluno chegou para mim e disse, o que é que eu venho fazer aqui, professor? Eu disse, bora, filho, bora assistir a aula, menino, bora pra sala, menino. Menino. A realidade hoje que os alunos não estão Ele falou assim, não, professor, eu só vou assistir sua aula e vou embora. Eu digo, por que você vai embora? Ele disse, porque não tem mais aula. É por isso que eu nem venho pra escola. Eu venho fazer o que aqui? Olha o que é isso, seu Santiago. Tu vai para a escola
Então, se o menino tem 2 aulas, ele acorda cedo, às vezes tem uns que acordam muito mais cedo porque vem da zona rural, né? Demora todo o processo para chegar na escola. Chegou na escola para assistir 2 aulas da Flor e ir embora. Ou então ficar perambulando lá pela escola. Então, nós temos uma educação sucateada, sim. O poder público pode até dizer que está fazendo, ele pode estar fazendo, mas esse está fazendo ainda não chegou na minha realidade, não. Não chegou. Porque quando eu era estudante do ensino médio, inclusive dos crimes que aconteceram, uma das violências que aconteceram, que é um crime, aconteceu no Palmira Gabriel. Aquele senhor que segurou o aluno, aquele senhor me viu crescer naquela escola. Ele era mais meu parceiro do que muitas outras coisas. A gente chama para ele de bombom. Não vou te esquecer, bombom, nunca vou te esquecer, você marcou minha vida. Entende? Então, o que acontece? Tu tem ali um contexto que, quando passou a reportagem, estavam limpando a escola. E quando eu estudava no Palmira, não tinha professor. Quando a gente foi para o Mosqueiro, que eu vivi toda a minha vida, não tinha professor. Hoje que eu estou dentro diretamente da escola, sou professora aqui na Irmã Laura, desde 2019, não tem professor, então não é de hoje, isso também é uma violência. É uma violência também. O senhor entende? Eu te matricular para te estudar e tu não estudar. Uma coisa é estar matriculado, outra coisa é você ser estudante. Outra coisa também é você ter acesso a esse estudo. Porque olha a nossa escola. E aí podem não concordar comigo, ou ficam à vontade. Mas eu quero saber como é que a gente vai resolver amenizar determinadas violências, ter uma atenção maior para os alunos, se eu tenho um diretor, uma coordenadora, uma secretária, para aproximadamente 1.500, 1.700 alunos. Verdade. Funcionando em 3 turnos. Você entende? Então, assim, eu estou na minha sala de aula, estou dando aula aqui, mas tem N alunos lá fora. Ah, porque eles não querem assistir aula? Não, é que não tem o professor na sala. Mas aí tem que ir para a escola. Então, não tem professor lá, não tem sala de aula. Então, olha só. Não tem onde estudar, mas tu tem que ir para lá. Tu tem que ir para lá. Aí tu tem o seguinte, tu tem ali um contexto. Muitas das vezes a gente tem aí o envolvimento com a criminalidade, né? Porque tem um ditado para mim que é muito certo, onde o poder público não chega, a criminalidade domina. A gente tem aí um excesso de gravidez na adolescência, a gente tem aí os meninos se mutilando, mas ninguém vê nada. E quantas vezes a gente não chega... Gente, olha, tal coisa aconteceu, olha, o menino fez isso, olha esse menino sobrevive. Mas foi lá fora da escola. Menino, mas não tem nada a ver com a escola, não. O senhor entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Que a violência não é de hoje. Esse contexto agora, ele está mais brutal, eu penso. A gente tem, para mim, pessoas doentes, porque uma pessoa que invade uma escola tira a vida de pessoas que não tem como se defender, entendeu? Ele é doente. A gente tem uma potencialização do ódio. Ninguém quer mais escutar ninguém, não, seu Santiago. Não. Enquanto o senhor trabalhou comigo, quantas vezes o senhor me viu levar menino para coordenação? Se o menino não estava bem, se eu identifiquei alguma coisa ali que me chamou a atenção... Epa, peraí, vem cá, meu filho. Bora conversar bem aqui. O que está acontecendo? Você tem? A saúde? Meu pai brigou com a mamãe, eu vi. Entende? E aí, eu não posso deixar para lá. Porque naquele momento ali, ele, se não for, ninguém escuta, ele vai achar uma forma de chamar a atenção. Então, é para chamar a atenção da família, é para chamar a atenção do poder público, é para chamar a atenção da sociedade, porque eu penso, é o que eu disse na entrevista com a Nayane, eu penso que tem que ser todo mundo. E todo mundo tem que fazer a sua parte. Não cabe só um, não cabe só outro. Agora, eu sempre quero lembrar, pode me culpar da educação dos meus filhos quando eles estiverem na adolescência. Porque eu fui responsável pela essa primeira educação dentro da casa. Eu preciso estar presente na escola. Eu preciso acompanhar.
O senhor sabe que quando é educação infantil, o pai deixa lá na porta, tá tudo lindo. Se o menino chegar com um beliscão em casa, um machucadinho, a gente já quer saber na escola o que está acontecendo. Isso. Quando chega no fundamental, né? Aí o pai já deixa lá, já ajuda na tarefa de casa, mas já não olha lá se ele está com algum machucadinho. Não é generalizando, tá, gente? Estou falando um exemplo. Quando chega lá no Fundamental 2, né, o pai deixa lá na porta da escola, vai buscar. No ensino médio, que é a adolescência, que é um dos momentos uma das fases mais difíceis da vida, no meu entendimento, por mim, pelo que eu acompanho, que eu estudo, o menino, o pai nem deixa. São poucos os que vão deixar ou vão buscar, vão sozinhos. Os que vão, deixa eu ir lá uma vez por mês. Como é que está meu filho aí, professor? No plantão pedagógico, quando a escola faz, né? Na reunião da escola pública, vão, mas assim, tu tem a maioria que não vai, entende? Então, assim, há também um abandono da nossa parte como adulto para essa fase difícil só porque que é a ele já adolescência. tem 16 anos, já é dono da vida dele. Tu já sabe fazer o que tu quiser, menino. E não é. Ele não sabe o que está se passando. Eu tenho um exemplo disso com a minha família. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É por isso que você diz que a criança retrata a vida que ele vive? Foi por isso que você falou isso? Olha, seu Tiago, eu falei que eu vi do contexto de muita violência, né? A minha educação, assim, dentro de casa também, ela foi muito violenta, né? E eu fui mãe muito cedo, fui mãe adotiva muito cedo, com 11 anos de idade, por conta de gravidez na adolescência por parte do meu irmão, que se envolveu com uma moça, teve 2 filhos, e eu tive que assumir essas crianças, né? E eu dava para eles a mesma violência que eu tinha. Eu não sabia falar. Então, essa flor hoje, que defende, que não pode bater, que defende a vida, tem que parar, que defende a vida, que tá de autoestima para sempre, porque não é fácil. Não foi assim sempre, não. Quem me deu isso foi a educação. E aí, o que eu fiz? Quando eu aprendi que eu tenho que pôr em prática aquilo que eu falo, que eu defendo aqui nos meus discursos. E essa defesa, ela é dos 10 anos para cá. Entende? Porque até então, foi aos poucos. Você foi dominando, observando, interpretando. Que eu fui tirando de mim e aprendendo a não refletir a violência que eu tinha, que eu sofria. O senhor entende? Então, assim, os meus sobrinhos que viveram comigo, eles não tiveram a educação que meus filhos têm hoje. Uma educação não violenta. Né? Na minha casa é proibido bater. E as pessoas dizem para mim, mas eu bato por isso... Tá, mas aí é você. Tu tem teus pensamentos, tem teus argumentos, eu tenho meus pensamentos, eu tenho meus argumentos. Agora, não tem lógica eu dizer para o senhor, seu Santiago, o senhor não pode bater em ninguém. Bater não é legal. O senhor meta a mão no senhor. Tu entende? Entendi. Então, assim, a gente reflete o meio muito meio que a gente vive. Seja o meio da escola, seja o meio do meu grupo de amigos, seja o meio do familiar, né? Nesses espaços, nessas relações sociais aí que a gente vive. Olha, gente, eu não sei tudo, não. Estou falando aqui do meu entendimento. Isso. Deixa eu te falar, professora. Essa situação de violência nas escolas, assassinato, agressão a professor, morte e agressão a aluno, as brigas dos alunos, isso criou uma grande repercussão nacional. E o governo Lula mandou o ministro da Educação, né, o Camilo, esqueci o nome dele, o ex-governador de Ceará, fazer uma discussão, chamar alguns ministérios, como da Cultura, da Segurança e outros, para discutir o que fazer. Né? E o governo de imediato liberou 150 milhões para as escolas cuidar da questão da segurança. Entendeu? Estão discutindo que segurança é essa. Segurança na quadra, na área, na escola, dentro da escola. Né? Uns defendem botar a porta blindada, igual os bancos. Né? O banco no passado era assalto todo dia nos bancos. Depois que eles blindaram lá, resolveu.
né? E botar grupo armado dentro da escola seria resolver, ou uma guarda municipal, ou contratar uma empresa. Então, assim, tudo isso está sendo discutido, mas vem verba para isso. Mas tem outras questões que o governo diz assim: nós temos que ter aula de direito com os alunos e cidadania, né? Tem um momento lá, vai ter uma aula ali, todo mundo para lá, vamos lá falar sobre cidadania, vamos falar sobre direito. Tem uma linha direta de comunicação dos alunos, pai de aluno, pessoas com a segurança pública, né? E a saúde na escola ser ampliado, né? Você falou que um bocado de alunos são doentes, pessoas doentes. Então, como é que a escola vai se comportar tendo que ampliar a saúde? Porque já tem a saúde na escola, mas vamos ter que ampliar para atender, para identificar pessoas com esse problema. Botar câmera nas escolas, tá? O que mais? Tirar a internet dos alunos, excluir matérias de violência nas escolas. O que você achou dessa situação? Trabalhar a ação de cultura de paz. O que você acha desse? Vai ter uma reunião toda semana dessa comissão e se articulando com os municípios, né, para estar com o governo do estado, articulando essa política de como mudar esse quadro, né, como despertar dentro da criança essa cultura de paz, né, o que é conversar com eles sobre a questão da cidadania do dia. Como é que você vê, qual é o caminho para a gente neutralizar, para a gente mudar esse impacto? Porque nós não podemos também transformar as escolas num presídio também, né? Segurança, revistar e tal, e lá dentro... Sei o que é, né? Vamos lá. Todas essas medidas, eu penso que elas são interessantes. Sim, podem ser interessantes, com certeza. Colocar a porta, eu vi uma reportagem de um prefeito, não sei se foi prefeito, governador de uma cidade, colocou a porta detector de metal, né? É importante, sim. Eu preciso ter guarda municipal ou algum agente de segurança, de porta de guarda, né? Ali, sim. Não tenho dúvidas disso. Aí tudo que o senhor está colocando se resume em um nome, assim, na verdade 2 nomes, que é um entendimento só: política pública. Se cada política fizer o seu trabalho, segurança, educação, porque pensa, vamos refletir. Para mim, a aula de política e cidadania, ela acontece desde a hora que eu boto o pé no chão da minha escola. E eu digo para os meus alunos: eu não vou falar de ninguém, não. Vou falar de mim para vocês. Né? Eu vou falar de mim para vocês. Seu Tiago, eu sei quando meus alunos estão bem. Eu sei quando meus alunos eles estão nervosos. Eu sei quando ele tem a droga para vender. Eu sei quando ele está escondendo alguma coisa. Eu sei quando ele copia a atividade. Eu não deveria ser professora, eu deveria ser agente do FBI. Né? Eu negocio nota, me chamaram de professora agiota. Negocio nota. Negocio. É a minha forma de estar com ele. Eu já tirei cadeira de mão de aluna para não tacar na cabeça na cara da outra dentro da escola. Eu já atravessei na frente de arma de fogo. Já atravessei na frente de um aluno com um pedaço de pau, o outro com teçado, que é um facão que chama aqui, e no impulso tu acaba te envolvendo. A outra puxando, que quando... lá vem a flor, menina, separa, lá vem a flor. Eu paro a aula, se o senhor estiver dormindo na minha sala, eu paro a aula, vou lá com o senhor. Tá tudo bem aí, filho? Porque, às vezes, a gente entende que a escola só é trabalhar conteúdo. E não é. Então, quando eu identifico esse aluno, como já aconteceu, alunos que não estavam bem, inclusive o aluno estava com todo o kit pronto para cometer suicídio, entendeu? E aí, a última esperança dessa pessoa era conversar comigo. Falou: professora, eu posso falar com a senhora? Nunca tinha falado comigo dessa forma.
Aí eu, meu amor, Nata, deixa eu ir aqui, já volto. Aí sabe aquele estalo? Aí eu parei, fui lá e disse, não, quer saber? Vem comigo logo. Bora logo fofocar bem aqui, que eu adoro uma fofoca. Bora, me conta. Quem é? Quem é o babado? Entende? E aí falou, colocou o que estava acontecendo. Acionei o conselho. Super parceiro, né? O conselho aciona a escuta. Né? E aí a gente tem, dentro da escola, situações assim muito difíceis, de violência, de estupro, do pai fazendo isso, do tio fazendo isso, da mãe conivente com isso. Então, à medida que eu chamo o conselho, é um serviço, né? O conselho, hoje o nosso município ele tem algo que é o diferencial de muitos municípios, que é a escuta especializada. Serviço de escuta especializada. Lá no Conselho faz parte aí da rede Canaã que protege, né? Eu acho que é o Val, o coordenador lá, é a Beth, a psicóloga, e a Erinelles, assistente social. Então, tu tem uma equipe ali. É um espaço maravilhoso. Meu filho me perguntou o que era a rede de proteção, que a gente fala na minha casa, eu levei ele para conhecer os espaços. Para dizer, olha, meu filho, se o dia que a mamãe, você pode vir aqui, que é um direito seu, tá aqui, esse serviço existe. Aí você vai encontrar aqui, você pode conversar com essa pessoa que é isso, e tá aqui. Entendeu? Então, assim, tu já tem outro serviço. Conselho, escuta. Essa família, essa criança precisa ser atendida pelo CREAS. Tem o CREAS. É preciso seguir. É preciso acompanhamento. A família precisa... Então, vai para o CRAS. Então, o que eu quero dizer para o senhor? Os pais têm que ir para a escola. A rede precisa funcionar. A política pública precisa funcionar. E aí, às vezes, a gente tem muito servidor público que quer levar para dentro do seu serviço o seu viés... o seu viés pessoal, vamos supor. Eu apanhei porque agora a mãe não pode bater esse menino. O senhor consegue? Então, é preciso a gente ter, sim, de todas essas colocações, investir em capacitação profissional, para que essa rede ela exista para proteger. E não é de hoje que eu falo isso, Canaã. Né? Eu preciso saber que o aluno ele vai ser bem atendido no hospital. Se ele precisa... Então, assim, para isso precisa. A gente avançou, com certeza. Mas ainda não avançamos o suficiente para alcançar todas essas demandas. Então, quando a saúde vai à escola, ela tem que ir ciente que ela vai levantar a demanda. E o município precisa dar conta dessas demandas levantadas, porque senão eu vou causar outra violência. Isso eu entendo, então é muito complexo. E aí, quando eu falo, quando é que essa violência vai melhorar? Agora, é um paliativo que o senhor colocou? É um paliativo. É importante? É importante. Vai resolver? Não vai resolver. Ele vai melhorar, ele vai contribuir, ele vai ajudar. O que vai resolver é a gente investir nessa juventude agora, fazer essa transformação de pensamento agora, nessa mudança aí de postura, para que ele possa levar isso para frente. Então, as medidas, a minha mãe diz assim, é mais antes prevenir que remediar. Né? O problema é que a gente só sabe remediar. Né? Eu não sei se é remediar ou medicar, eu entendo remediar, não sei se está certo de estar, né? Mas eu só vou lhe dar atenção quando o boom já foi. Então, é preciso que essa atenção... eu digo isso para os meninos, eu sou servidora pública. Eu não estou aqui fazendo favor para ninguém, não. É o meu trabalho. E vocês são as vidas das minhas vidas. Então, eu preciso te dar o melhor que eu tenho. Mas isso sou eu, Flor. Entendeu? É o que eu defendo. Nós passamos aí 2 dias de formação do Estado, que parou, eu achei fantástico. Parou e levou várias possibilidades. Eu disse, eu preciso conhecer esse projeto, eu preciso saber. Só que aí eu pego as ideias que trouxeram o Instituto Ayrton Senna, trouxeram, eu acho que é Conviva o nome do espaço que o psicólogo colocou,
perfeitamente, assim, eu digo, quando ele falou, fez algumas falas, eu abracei meu marido e disse, eu não estou sozinha, não sou só eu que penso assim, não. Só que aí, como é que eu vou implementar isso dentro de uma escola sucateada? Não tem sala, não Deixa tem eu lhe dizer o que aconteceu essa semana. A mãe entrou na escola, se desentendeu com a moça que estava fazendo lá do administrativo, ameaçou a moça, parece que gravou, e não sei o que. E se é um pai que está com uma arma e dá um tiro na cara da menina ali? Porque não tem nem porteiro na nossa escola. Meu Deus. O senhor está me entendendo? Não tem. Eu reclamei para a gestora da URI 21 aqui de Parauapebas, e disse que a gente não tem... falou, os que vieram foram para Parauapebas. Aí vão olhar para a minha escola quando? Mas a gente está olhando, está tendo a reforma, é verdade. Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Não é só uma coisa. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu penso que a gente trabalha com vidas. Seu Santiago, uma pessoa que está imbuída de violência, que está no estopim para explodir, ela é uma ameaça para ela, é uma ameaça para mim, é uma ameaça para o senhor, é uma ameaça para toda a sociedade. Eu não posso deixar isso acontecer. Não. Tu vai resolver? Não, eu não vou resolver. Mas eu dou conta da minha sala de aula. Tu dá conta do teu trabalho? Entendeu? Então é muito difícil para a gente. Então, todas as medidas que coloca, o poder público coloca, é muito importante elas Acho que tem que ser praticado. Mas é preciso, o secretário de Educação, Rocieli, que entrou agora, ele disse uma coisa interessante no dia da apresentação dele. Ele falou que estrutura de escola é pedagógico. Né? E é verdade. Verdade. É pedagógico. A gente precisa... Não vai, claro... A gente está aí no início de gestão desse secretário, ele não vai dizer que ele vai resolver isso no estalar de dedos, foi lá, plim, fez a fada e tudo aconteceu, não vai acontecer. Mas algumas coisas, elas precisam ser de imediato. De imediato, Entendeu? De imediato. E eu nunca ouvi isso. Meu filho falou para mim, ainda bem que você não está indo para a escola, né, mamãe? Porque a gente está no online. Então, olha o medo que está causando também na minha família. Tá certo. Flor, nós estamos chegando a 40 minutos, olha só. Nossa, eu falo pra caramba, até doido, 10h38. Eu quero te deixar à vontade para você falar qualquer coisa que eu não falei para você, que você queria falar. Olha, seu Santiago, eu digo que eu sou fruto de muitas mãos. E olha só. Tiveram muitas mãos boas ao meu lado. Tive muitas mãos ruins. Talvez o quantitativo de mãos ruins tenham até sido superior às mãos boas. Mas o que eu agarrei para minha vida foram as boas. Que bom. Hoje, assim, é um dia para mim muito especial, é aniversário da minha mãe. Olha! Tá em Belém, Tá em casa, a gente cantamos parabéns cedinho, levamos o presente, né? Olha! Mas... eu ter o privilégio de ter a minha mãe. Graças a Deus, a minha tem 89 também. O privilégio de ter meus filhos. Privilégio de ter o meu marido. E quem me deu isso foi educação. Educação no sentido, não falo só da educação da escola, estou dizendo de todos os processos. Então, eu tive alguém, quando a minha mãe não estava, eu tive alguém que disse, senta aqui. Vem cá. Coloca sua cabeça aqui. O que é que você está fazendo? O senhor me entende? Eu acho que é um pedido às famílias, assim, sabe? Olhem para os seus filhos. Mas, primeiro, olhe para você. Olhe para você. Seu Santiago, eu não posso querer. Eu não posso querer que as pessoas mudem se eu não mudar. Verdade. O senhor está me entendendo? Mudança vem da gente, né? Eu não posso dizer não grita se eu não grito. Se eu grito, na verdade, o tempo inteiro. É um trabalho difícil. Eu me reeduco todo dia. Vira e mexe, eu grito, meu irmão. A gente tem que se reeducar. A vontade de bater vem, mas eu digo, epa, não é isso que eu falo e não está certo. Então, assim, é fazer com que o poder público entenda também que a gente... é resultado do trabalho deles.
também, né? E pedir para os profissionais da rede que se coloquem no lugar de todas essas famílias, porque não é só a família do outro que passa por dificuldade, a minha também passa. E a gente precisa olhar para esses profissionais, né? Eu penso que a sua fé, ela é importante, a aceitação, ela é importante, né? Eu penso que você ter algo que você acredita é importante, que você ter qualidade de vida é importante, mas mais importante que isso é a gente tentar buscar ser uma luz que a gente quer que o mundo tenha. Ah, mas eu sou sozinho, não importa. Porque eu digo para os meus alunos, se eu morrer, sair da minha sala de aula e morrer, eu morri feliz, porque eu cumpri meu propósito. Tá certo. Então, assim, eu queria agradecer, professora Flor Pinto, e desejar feliz aniversário para sua mamãe, né, que ela está nos ouvindo. Parabéns para a senhora. Você botou no mundo uma pessoa especial, né? Uma professora de mão cheia, uma mamandinha. Barraqueira, né? Barraqueira, mas conhece da educação, conhece da crítica, e ela faz autocrítica também das coisas. Eu queria te agradecer, né? A Web Cidade diz que aqui você que precisar divulgar, está aqui, né? Se coloca à disposição da educação, da crítica, da autocrítica, qualquer outra matéria, e te agradecer muito.